Você sabia que Jesus ensinou segredos específicos para purificar nossa mente dos pensamentos que nos destroem? Charles Spurgeon descobriu esses 10 passos transformadores. Você sabia que Jesus ensinou segredos específicos para purificar nossa mente dos pensamentos que nos destroem? Charles Spurgeon descobriu esses 10 passos transformadores. Permitam-me compartilhar com vocês uma das mais preciosas descobertas que o Charles Spurgeon fez em seus estudos sobre a pureza mental, investigando os ensinamentos de Cristo sobre como manter nossa mente limpa dos pensamentos que contaminam nossa alma. Em seus sermões, Spurgeon frequentemente alertava sobre a batalha que acontece em nossa mente todos os dias. Ele dizia que nossa mente é como um jardim que pode ser cultivado com flores perfumadas ou invadido por ervas daninhas venenosas. E Jesus, nosso Mestre, nos deixou instruções claras sobre como manter esse jardim sempre florido e puro. Quantas vezes você já se viu lutando contra pensamentos que simplesmente não consegue controlar? Pensamentos de raiva, inveja, impureza, ansiedade ou desespero que invadem sua mente como ladrões na calada da noite? Spurgeon entendia perfeitamente essa luta, pois ele mesmo enfrentou momentos de profunda melancolia e batalhas mentais intensas. Mas aqui está a boa notícia. Jesus não nos deixou órfãos nessa batalha. Ele nos deu ferramentas específicas, passos práticos que podemos seguir para alcançar a pureza mental que tanto ansiamos. Como está escrito em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Spurgeon descobriu que esses 10 passos não são apenas teoria teológica, mas práticas transformadoras que podem revolucionar completamente nossa vida mental e espiritual. Cada passo é como uma chave que abre uma porta para a liberdade mental que Cristo prometeu a todos nós. Imagine por um momento como seria a sua vida se você pudesse controlar seus pensamentos, direcionando-os sempre para aquilo que edifica, que traz paz e que glorifica a Deus. Imagine acordar todas as manhãs com uma mente serena, focada no que realmente importa, livre das amarras dos pensamentos destrutivos. Isso não é um sonho impossível, amados. É uma promessa bíblica que está ao alcance de todos nós. Jesus disse em João 8:32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade sobre como purificar nossa mente está nas Escrituras, e hoje vamos desvendá-la juntos. Se você está cansado de ser escravo dos seus próprios pensamentos, se deseja experimentar a paz que excede todo o entendimento, então continue conosco nesta jornada extraordinária. Se inscreva no canal agora para não perder nenhum ensinamento transformador. Deixe nos comentários qual tipo de pensamento mais tem perturbado sua mente ultimamente. O primeiro passo para uma mente pura, segundo os ensinamentos de Jesus, é reconhecer que a batalha mental é real e deve ser levada a sério. Muitos cristãos cometem o erro de ignorar a importância dos pensamentos, tratando-os como algo insignificante, mas Jesus nos ensinou o contrário. Em Mateus 15:19, nosso Senhor declara com clareza: "Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias." Observe que Jesus coloca os maus desígnios em primeiro lugar. Ele sabia que tudo começa na mente, no coração do homem. A mente humana processa aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. Isso significa que a cada segundo, nossa mente está trabalhando, criando ideias, memórias, fantasias e planos. Se não tomarmos controle desse processo, nos tornaremos escravos de pensamentos aleatórios e destrutivos. Jesus nos ensinou que devemos ser vigilantes em relação aos nossos pensamentos. Ele comparou nossa mente a uma casa que pode ser invadida por ladrões se não mantivermos as portas bem guardadas. Em Lucas 11:21, ele fala sobre o homem valente que guarda sua casa. Essa casa é nossa mente e nós devemos ser os guardiões vigilantes. O reconhecimento dessa batalha mental não deve nos desencorajar,
mas nos preparar para a vitória. Quando um general reconhece que está em guerra, ele se prepara estrategicamente para vencer. Da mesma forma, quando reconhecemos que nossa mente é um campo de batalha, podemos nos equipar com as armas espirituais adequadas. Muitas pessoas vivem uma vida cristã superficial porque nunca levaram a sério a batalha dos pensamentos. Elas oram, frequentam a igreja, leem a Bíblia, mas permitem que sua mente seja um território livre para qualquer tipo de pensamento. É como tentar encher um balde furado com água limpa. A pureza mental começa com essa conscientização. Precisamos parar de fingir que nossos pensamentos não têm importância. Eles têm. Cada pensamento que permitimos habitar em nossa mente está moldando nosso caráter, influenciando nossas emoções e direcionando nossas ações. Jesus nos mostrou que até mesmo olhar com cobiça já é adultério no coração. Isso nos ensina que o pecado não começa com a ação externa, mas com o pensamento interno. Por isso, a vigilância mental é fundamental para uma vida santa. Quando começamos a reconhecer a importância dos nossos pensamentos, desenvolvemos o que podemos chamar de consciência mental espiritual. Passamos a perceber quando pensamentos negativos, impuros ou destrutivos tentam se instalar em nossa mente. Essa percepção é como um sistema de alarme que nos alerta quando algo está errado. Assim como nossa consciência nos adverte quando estamos prestes a fazer algo moralmente incorreto, nossa consciência mental e espiritual nos avisa quando pensamentos prejudiciais estão tentando contaminar nossa mente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os ensinamentos sobre vida espiritual. Conte-me nos comentários. Você já havia percebido como seus pensamentos influenciam suas emoções e comportamentos? O segundo passo que Jesus nos ensina para alcançar uma mente pura é aprender a capturar cada pensamento antes que ele se estabeleça em nosso coração. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente este ensinamento quando escreveu em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Imagine sua mente como uma fortaleza com portões. Cada pensamento que se aproxima é como um visitante que bate à porta. Você tem o poder de decidir quem entra e quem fica do lado de fora. Infelizmente, muitas pessoas deixam os portões da mente completamente abertos, permitindo que qualquer pensamento entre e faça morada. Jesus nos ensinou que devemos ser seletivos. Não podemos permitir que nossa mente se torne um depósito de lixo mental, onde qualquer pensamento negativo, impuro ou destrutivo possa se estabelecer. Precisamos desenvolver o que podemos chamar de porteiros mentais, a habilidade de examinar cada pensamento antes de lhe dar abrigo. Este processo de captura mental requer prática e disciplina. No início, pode parecer impossível controlar o fluxo constante de pensamentos que atravessam nossa mente, mas Jesus nos assegura que isso é possível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando um pensamento negativo se aproxima, seja de raiva, ressentimento, inveja, luxúria ou desespero, precisamos imediatamente reconhecê-lo como um invasor indesejado. Não devemos dialogar com ele. Não devemos alimentá-lo com nossa atenção, mas sim rejeitá-lo firmemente em nome de Jesus. A captura de pensamentos funciona como um sistema de filtragem espiritual. Assim como um filtro de água remove as impurezas, permitindo que apenas a água limpa passe, nossa mente deve ter filtros espirituais que impedem a passagem de conteúdos prejudiciais à nossa alma. Muitas vezes, pensamentos destrutivos tentam se disfarçar de pensamentos legítimos. Por exemplo, a preocupação excessiva pode se disfarçar de responsabilidade, a inveja pode se mascarar de senso de justiça e pensamentos impuros podem se apresentar como curiosidade natural. Jesus nos ensinou a ter discernimento espiritual para identificar esses disfarces. Ele disse em Mateus 7,16, "Pelos seus frutos os conhecereis." O mesmo princípio se aplica aos pensamentos. Devemos avaliar cada pensamento pelos seus frutos. Ele produz paz ou ansiedade? Ele me aproxima de Deus ou me afasta?
Ele edifica ou destrói? A prática da captura mental deve se tornar um hábito diário. Como um soldado que está sempre alerta para defender sua posição, devemos manter nossa mente em constante vigilância. Isso não significa viver em tensão, mas em consciência espiritual ativa. Quando capturamos um pensamento negativo e o rejeitamos, criamos espaço mental para pensamentos que honram a Deus. É como limpar uma casa. Removemos o que é inútil para fazer lugar para o que é valioso e belo. Este segundo passo requer coragem. Muitas vezes, pensamentos negativos parecem confortáveis porque são familiares. Expulsar pensamentos de autopiedade, rancor ou medo pode parecer estranho no início, mas é essencial para a nossa liberdade espiritual. Diga-me nos comentários: qual estratégia você usa para capturar pensamentos negativos quando eles chegam? O terceiro passo revelado por Jesus para uma mente pura é substituir imediatamente os pensamentos negativos por pensamentos que glorificam a Deus. Não basta apenas expulsar o que é ruim. Devemos preencher o vazio com o que é santo e edificante. Jesus nos ensinou esta verdade na parábola do espírito imundo, em Mateus 12, 43-45. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, ele retorna, com 7 outros espíritos piores que ele. A lição é clara: não podemos deixar nossa mente vazia após remover pensamentos negativos. A natureza abomina o vácuo e nossa mente não é diferente. Se não preenchermos conscientemente nossa mente com pensamentos puros e santos, os pensamentos negativos retornarão com força ainda maior. É como tentar manter um jardim livre de ervas daninhas, sem plantar flores no lugar delas. A estratégia de Jesus é sempre de substituição, nunca apenas de remoção. Quando ele nos ensina a não nos preocuparmos, imediatamente nos dá algo com que nos ocuparmos: buscar primeiro o reino de Deus. Quando nos ensina a não acumular tesouros na terra, nos mostra onde devemos acumular tesouros: no céu. Para implementar esta substituição mental, precisamos ter um arsenal de pensamentos puros sempre à nossa disposição. Isso significa memorizar versículos bíblicos, meditar em verdades espirituais e cultivar uma biblioteca mental de pensamentos que honram a Cristo. Quando um pensamento de raiva surge, podemos imediatamente substituí-lo meditando no amor incondicional de Deus. Quando a ansiedade tenta nos dominar, podemos preencher nossa mente com a promessa de Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esta substituição deve ser rápida e decisiva. Quanto mais tempo permitirmos que um pensamento negativo permaneça em nossa mente, mais difícil será removê-lo. É como uma mancha em um tecido. Quanto mais rápido tratarmos, mais fácil será removê-la completamente. A prática da substituição mental fortalece nossa disciplina espiritual. Cada vez que escolhemos conscientemente pensar em algo puro ao invés de algo impuro, estamos construindo músculos espirituais que nos ajudarão nas batalhas futuras. Jesus nos deu o exemplo perfeito desta prática. Quando foi tentado no deserto, ele não apenas rejeitou as sugestões de Satanás, mas imediatamente as substituiu com a palavra de Deus. Está escrito, foi sua resposta consistente, preenchendo o espaço mental com verdades divinas. A substituição também envolve redirecionar nossa imaginação. Se nossa mente tende a criar cenários negativos sobre o futuro, podemos redirecioná-la para imaginar as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. Se tendemos a reviver constantemente erros do passado, podemos redirecionar nossos pensamentos para a graça e o perdão divino. Este processo de substituição deve se tornar automático através da prática. Como um músico que treina escalas até que se tornem naturais, devemos praticar a substituição de pensamentos até que se torne nossa resposta instintiva a qualquer invasão mental negativa. Lembre-se, nossa mente é como um rádio que pode sintonizar diferentes estações. Temos o poder de escolher em qual frequência vamos sintonizar.
Podemos escolher a estação da ansiedade, do medo e da negatividade, ou podemos sintonizar a estação da fé, da esperança e do amor divino. Compartilhe nos comentários qual versículo ou verdade bíblica você mais usa para substituir pensamentos negativos. O quarto passo que Jesus nos revela para conquistar uma mente pura é estabelecer períodos regulares de meditação na Palavra de Deus. A meditação bíblica não é um exercício opcional, mas uma necessidade vital para a saúde espiritual e mental do cristão. Em Josué 1:8, Deus ordena: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A meditação constante na palavra é apresentada como condição para o sucesso espiritual. A meditação bíblica funciona como um banho espiritual para nossa mente. Assim como tomamos banho diariamente para manter nosso corpo limpo, precisamos banhar nossa mente regularmente nas verdades divinas para mantê-la pura e saudável. Quando meditamos na Palavra de Deus, algo extraordinário acontece em nossa mente. As verdades eternas começam a substituir gradualmente os padrões de pensamento mundanos e negativos que foram construídos ao longo dos anos. É um processo de renovação mental que Paulo descreve em Romanos 12:2. A meditação bíblica é diferente da leitura casual das Escrituras. Meditar significa ruminar, mastigar espiritualmente uma verdade até que ela seja completamente absorvida por nossa alma. É como o processo digestivo. Não basta engolir o alimento, é preciso mastigá-lo bem para obter todos os nutrientes. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para estar em comunhão com o Pai. Estes momentos de isolamento não eram luxo, mas necessidade espiritual. Ele sabia que sua mente humana precisava ser constantemente alimentada e fortalecida através da meditação e oração. Quando estabelecemos horários regulares para meditar na palavra, criamos uma rotina espiritual que fortalece nossa capacidade de resistir a pensamentos impuros. É como fortalecer o sistema imunológico. Quanto mais nutrimos nosso espírito com a verdade divina, mais resistentes nos tornamos aos ataques mentais do inimigo. A meditação matinal é especialmente poderosa porque estabelece o tom mental para todo o dia. Quando começamos o dia enchendo nossa mente com as promessas de Deus, criamos uma base sólida sobre a qual todos os outros pensamentos do dia se apoiarão. Muitos cristãos falham nesta área porque tratam a meditação bíblica como uma atividade secundária. Eles encontram tempo para redes sociais, televisão e entretenimento, mas não conseguem separar alguns minutos para nutrir sua mente com a palavra de Deus. A verdade é que aquilo em que meditamos regularmente molda nossa perspectiva de vida. Se meditamos constantemente em problemas, desenvolvemos uma mentalidade problemática. Se meditamos em escassez, desenvolvemos uma mentalidade de pobreza. Mas se meditamos nas promessas e verdades de Deus, desenvolvemos uma mentalidade de fé e vitória. A meditação bíblica também funciona como um reset mental. Quando nossa mente está agitada, confusa ou contaminada por pensamentos negativos, a meditação na palavra traz clareza, paz e purificação espiritual. Durante a meditação, devemos fazer perguntas à palavra. O que este versículo revela sobre o caráter de Deus? Como posso aplicar esta verdade em minha vida? Que promessa posso reivindicar para minha situação atual? Estas perguntas transformam a meditação em um diálogo ativo com Deus. Diga nos comentários: qual o melhor horário do seu dia para meditar na palavra de Deus? O quinto passo revelado por Jesus para uma mente pura é cultivar conscientemente a gratidão como estilo de vida. A gratidão não é apenas um sentimento agradável, mas uma poderosa arma espiritual contra pensamentos negativos, ansiedade e descontentamento. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta não é uma sugestão, mas um mandamento divino. A gratidão constante é apresentada como a vontade explícita de Deus para a nossa vida.
A gratidão funciona como um antídoto natural contra os venenos mentais da murmuração, reclamação e autopiedade. Quando nossa mente está focada naquilo pelo que somos gratos, simplesmente não há espaço para pensamentos de negatividade e descontentamento. Jesus demonstrou este princípio quando alimentou os 5.000. Antes de distribuir os pães e peixes, ele deu graças pelo pouco que tinha. Sua gratidão pelo insuficiente abriu as portas do sobrenatural. A gratidão transforma nossa perspectiva sobre as circunstâncias, permitindo que vejamos as possibilidades ao invés das limitações. Muitas vezes, nossa mente fica contaminada porque focamos constantemente naquilo que nos falta, ao invés daquilo que possuímos. Desenvolvemos uma mentalidade de escassez que gera ansiedade, inveja e descontentamento. A gratidão consciente reverte este padrão mental destrutivo. Quando praticamos a gratidão regularmente, nossa mente desenvolve novos caminhos neurais que favorecem o pensamento positivo e construtivo. É como criar trilhas em uma floresta. Quanto mais caminhamos por uma trilha, mais fácil ela se torna de percorrer. A gratidão deve ser específica e detalhada. Ao invés de dizer simplesmente "obrigado por tudo", devemos especificar. Obrigado pela saúde que me permite trabalhar, pela família que me ama, pela salvação que me dá esperança eterna. A especificidade torna a gratidão mais real e impactante. Jesus nos ensinou a ser gratos até mesmo nas adversidades. Ele deu graças antes de sua crucificação, mostrando que a gratidão não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma perspectiva espiritual madura que reconhece a soberania divina em todas as situações. A prática da gratidão matinal é especialmente transformadora. Quando acordamos e imediatamente focamos nossa mente naquilo pelo que somos gratos, estabelecemos um padrão mental positivo que influencia todo o nosso dia. É como sintonizar nossa mente na frequência da bênção. A gratidão também purifica nossa mente de comparações destrutivas. Quando estamos genuinamente gratos pelo que temos, paramos de medir nossa vida pela vida dos outros. Deixamos de ser escravos da inveja e do ressentimento que nascem da comparação constante. Muitas pessoas vivem em prisões mentais construídas pela ingratidão. Elas possuem saúde, mas reclamam de pequenos desconfortos. Têm família, mas focam nos defeitos dos familiares. Possuem trabalho, mas murmurarão constantemente sobre as dificuldades profissionais. A gratidão consciente quebra essas prisões mentais. Ela nos liberta da tirania da negatividade e abre nossos olhos para as inúmeras bênçãos que Deus derrama sobre nossa vida diariamente. Para cultivar uma mente verdadeiramente grata, devemos criar o hábito de procurar ativamente motivos para agradecer. Isso significa treinar nossos olhos espirituais para enxergar as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O ar que respiramos, o coração que bate, os olhos que enxergam, as pessoas que nos amam. Conte-me nos comentários. Qual é a bênção em sua vida pela qual você é mais grato hoje? O sexto passo que Jesus nos ensina para uma mente pura é estabelecer limites rígidos sobre aquilo que permitimos entrar por nossos sentidos. Nossa mente é profundamente influenciada pelo que vemos, ouvimos e absorvemos através dos nossos 5 sentidos. Jesus foi muito claro sobre esta verdade em Mateus 6:22-23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nossos olhos são portais que podem trazer luz ou trevas para nossa alma. Vivemos em uma época de bombardeio sensorial constante. A todo momento, somos expostos a imagens, sons, notícias e informações que podem contaminar nossa mente se não exercermos discernimento e autocontrole rigorosos. Muitos cristãos se perguntam por que lutam tanto contra pensamentos impuros, mas continuam alimentando sua mente com conteúdos questionáveis. É como tentar manter uma dieta saudável enquanto continua comprando alimentos prejudiciais. A mudança real requer decisões práticas sobre aquilo que consumimos mentalmente. Os olhos são especialmente importantes nesta batalha.
Aquilo que vemos se grava em nossa memória e pode ser reproduzido mentalmente a qualquer momento. Por isso, Jó fez um pacto com seus olhos, conforme relata em Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? O controle do que assistimos é fundamental. Filmes, séries, programas de televisão e conteúdos online que apresentam violência excessiva, imoralidade sexual, linguagem profana ou valores contrários aos princípios cristãos deixam resíduos mentais que contaminam nossa pureza interior. As redes sociais representam um desafio particular em nossa era. O fluxo constante de informações, comparações, notícias negativas e conteúdos superficiais pode agitar nossa mente e afastar nosso foco daquilo que realmente importa. É necessário estabelecer horários e limites para o uso dessas plataformas. Música que ouvimos também influencia profundamente nosso estado mental e emocional. Canções com letras que promovem valores contrários ao Evangelho, que exaltam comportamentos destrutivos ou que simplesmente não edificam nossa alma, devem ser substituídas por música que honra a Deus e eleva nosso espírito. Jesus nos ensinou que devemos ser sábios como serpentes e simples como pombas. Isso significa ter discernimento para identificar conteúdos prejudiciais e coragem para rejeitá-los, mesmo quando são populares ou socialmente aceitos. As conversações que mantemos também fazem parte deste controle sensorial. Fofocas, críticas, destrutivas, conversas negativas e pessimistas contaminam nossa mente, assim como qualquer outro tipo de poluição mental. Provérbios 27:14 nos adverte sobre o poder das palavras que ouvimos e falamos. Estabelecer filtros mentais não significa se isolar do mundo, mas significa ser seletivo sobre aquilo que permitimos influenciar nossa mente e coração. É como ter um sistema de segurança em casa. Não impedimos todas as visitas, mas controlamos quem tem acesso ao nosso espaço íntimo. A prática de jejuar de certos tipos de entretenimento pode ser uma ferramenta poderosa para renovar nossa mente. Assim como o jejum de alimentos purifica nosso corpo, o jejum de conteúdos mundanos purifica nossa mente e nos ajuda a redescobrir o prazer nas coisas simples e santas. Lembre-se, aquilo que alimenta sua mente hoje moldará seus pensamentos amanhã. Se plantarmos sementes de pureza através daquilo que vemos e ouvimos, colheremos frutos de uma mente santa e focada em Deus. Diga nos comentários, que tipo de conteúdo você precisa eliminar da sua vida para ter uma mente mais pura? O 7º passo revelado por Jesus para uma mente pura é desenvolver o hábito da oração constante como forma de manter nossa mente conectada com Deus. A oração não é apenas uma atividade religiosa, mas um estilo de vida que transforma completamente nossa atmosfera mental. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:17 a orar sem cessar. Esta não é uma instrução para ficarmos de joelhos 24 horas por dia, mas para mantermos nossa mente em constante comunhão com o Pai Celestial, criando um diálogo interior contínuo com Deus. Quando desenvolvemos o hábito da oração constante, nossa mente se torna como um jardim irrigado continuamente. As águas da presença divina mantêm nossa alma fresca, renovada e resistente aos ataques do inimigo. É impossível manter pensamentos impuros quando estamos em comunhão ativa com a santidade de Deus. Jesus nos deu o exemplo perfeito desta prática. Os evangelhos registram que ele frequentemente se retirava para orar, mas também mostram que ele mantinha uma conexão constante com o Pai em meio às atividades cotidianas. Sua oração no jardim do Getsêmani demonstra como a oração intensa pode fortalecer nossa mente nos momentos de maior pressão. A oração constante funciona como um GPS espiritual para nossa mente. Quando começamos a nos desviar em direção a pensamentos negativos, impuros ou destrutivos, o Espírito Santo, através da oração, nos redireciona de volta ao caminho da pureza e da paz. Muitas pessoas limitam a oração a momentos específicos do dia, mas Jesus nos ensinou que podemos orar a qualquer momento
e em qualquer lugar. Podemos orar enquanto trabalhamos, caminhamos, dirigimos ou realizamos tarefas domésticas. Esta prática transforma atividades rotineiras em oportunidades de comunhão divina. A oração de gratidão é especialmente poderosa para purificar nossa mente. Quando agradecemos constantemente a Deus pelas pequenas e grandes bênçãos do dia, nossa mente se torna naturalmente focada no positivo ao invés do negativo. A oração também nos permite descarregar nossas ansiedades e preocupações nos braços amorosos do Pai. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando oramos constantemente, desenvolvemos o que podemos chamar de reflexos espirituais. Diante de qualquer situação desafiadora, nossa primeira reação se torna buscar a Deus em oração, ao invés de permitir que pensamentos de pânico ou desespero dominem nossa mente. A oração em línguas, quando praticada por aqueles que receberam este dom, é particularmente eficaz para purificar a mente. Paulo explica em 1 Coríntios 14:4 que quem fala em outra língua a si mesmo se edifica. Esta edificação inclui o fortalecimento e purificação de nossa vida mental. A oração constante também cria uma atmosfera espiritual ao nosso redor que repele influências negativas. É como manter uma luz acesa que afasta a escuridão. Quando nossa mente está constantemente conectada com Deus através da oração, criamos uma barreira espiritual contra pensamentos e influências malignas. Devemos orar por nossa própria mente, pedindo a Deus que purifique nossos pensamentos, renove nossa perspectiva e nos dê discernimento para identificar e rejeitar tudo aquilo que não glorifica seu nome. Compartilhe nos comentários como você consegue manter uma vida de oração constante em meio à correria do dia a dia. O 8º passo que Jesus nos revela para conquistar uma mente pura é praticar o perdão completo, tanto perdoando aos outros quanto perdoando a nós mesmos. O perdão é uma das mais poderosas ferramentas de purificação mental que Deus nos concedeu. Jesus foi categórico sobre a importância do perdão em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão é como um veneno mental que contamina cada área de nossos pensamentos. Quando guardamos rancor, ressentimento ou amargura em nosso coração, esses sentimentos se tornam filtros tóxicos, através dos quais interpretamos a vida. Nossa mente fica obcecada por ofensas passadas, impedindo-nos de experimentar a paz e a pureza que Deus deseja para nós. O ressentimento funciona como uma prisão mental onde nós mesmos somos os carcereiros. Carregamos as chaves da nossa liberdade, mas escolhemos permanecer presos, remoendo constantemente as feridas do passado. Jesus nos oferece a chave da libertação através do perdão. Muitas pessoas resistem ao perdão porque acreditam erroneamente que perdoar significa minimizar a ofensa ou liberar o ofensor de suas responsabilidades. Mas o perdão não é sobre o ofensor. É sobre nossa própria liberdade mental e espiritual. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a ofensa foi aceitável, mas estamos escolhendo não permitir que ela continue envenenando nossa mente. Perdão é uma decisão, não um sentimento. Muitas vezes, as pessoas esperam sentir vontade de perdoar antes de fazê-lo, mas Jesus nos ensinou que o perdão é um ato de obediência, que deve ser praticado independentemente de nossos sentimentos. Os sentimentos de paz e liberdade vêm depois da decisão de perdoar. Equally importante é o perdão próprio. Muitos cristãos vivem em constante condenação por erros passados, mesmo após terem confessado seus pecados a Deus. Esta culpa persistente cria uma atmosfera mental tóxica que impede o crescimento espiritual e a renovação da mente.
Se Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus, quem somos nós para não nos perdoarmos? Continuar se condenando após o perdão divino é, na verdade, uma forma de orgulho que sugere que nosso julgamento é superior ao de Deus. O perdão libera a energia mental que estava sendo consumida pela amargura e pelo ressentimento. Quando perdoamos, nossa mente fica livre para focar em coisas construtivas e edificantes, ao invés de ficar presa em ciclos de pensamentos negativos sobre ofensas passadas. A prática do perdão deve ser regular e constante. Não devemos esperar que grandes ofensas aconteçam para exercitar o perdão. Pequenas irritações diárias, mal-entendidos e decepções menores devem ser perdoados imediatamente, impedindo que se acumulem e criem raízes de amargura. Jesus nos ensinou a orar diariamente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta oração diária nos lembra que o perdão deve ser uma prática contínua, não um evento esporádico. O perdão também quebra ciclos geracionais de amargura e ressentimento. Quando escolhemos perdoar ao invés de passar adiante feridas emocionais, estamos purificando não apenas nossa própria mente, mas também protegendo as gerações futuras de herdar padrões mentais destrutivos. Lembre-se, o perdão não é opcional para o cristão que deseja uma mente pura. É um mandamento divino que, quando obedecido, traz liberdade, paz e renovação mental extraordinárias. Diga nos comentários, existe alguém em sua vida que você precisa perdoar para ter paz mental? O 9º passo revelado por Jesus para uma mente pura é cultivar relacionamentos saudáveis e se afastar de influências tóxicas. Nossas mentes são profundamente moldadas pelas pessoas com quem escolhemos passar nosso tempo e energia. Paulo nos adverte em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esta verdade se aplica não apenas ao nosso comportamento, mas também aos nossos padrões de pensamento. Pessoas negativas, críticas e destrutivas inevitavelmente influenciam nossa perspectiva mental. Jesus foi muito seletivo em seus relacionamentos íntimos. Embora ele amasse a todos e servisse às multidões, ele escolheu cuidadosamente aqueles que estariam mais próximos dele. Seus 12 discípulos, e especialmente Pedro, Tiago e João, foram escolhidos para influenciar e apoiar seu ministério terreno. Relacionamentos tóxicos funcionam como aspiradores de energia mental e espiritual. Pessoas que constantemente reclamam, criticam, fofocam ou mantêm uma perspectiva negativa da vida, drenam nossa energia mental e podem gradualmente contaminar nossa própria maneira de pensar. Isso não significa que devemos abandonar pessoas que estão passando por dificuldades ou que precisam de nossa ajuda. Significa que devemos ter discernimento para identificar a diferença entre alguém que está temporariamente lutando e alguém que escolheu viver permanentemente em negatividade e toxicidade. Alguns relacionamentos são como poços secos. Não importa quanta água, energia, tempo, atenção você derrame neles, eles nunca se enchem e nunca são capazes de lhe oferecer nada em retorno. Estes relacionamentos parasitários devem ser cuidadosamente limitados para proteger nossa saúde mental e espiritual. Por outro lado, relacionamentos saudáveis funcionam como jardins onde há troca mútua de nutrientes. Pessoas que edificam, encorajam, desafiam positivamente e compartilham uma perspectiva de fé fortalecem nossa capacidade de manter uma mente pura e focada. A escolha de nossos amigos íntimos é uma das decisões mais importantes que tomamos na vida. Provérbios 27:17 nos ensina: como ferro afia ferro, assim o homem ao seu amigo. Precisamos de pessoas em nossa vida que nos ajudem a permanecer afiados espiritualmente e mentalmente. Relacionamentos edificantes nos desafiam a crescer, nos encorajam quando falhamos e nos responsabilizam quando nos desviamos do caminho da pureza. Eles criam uma atmosfera positiva que naturalmente eleva nossos pensamentos e perspectivas. A comunhão cristã genuína é especialmente importante para manter uma mente pura.
Quando nos reunimos com outros crentes para a adoração, estudo bíblico e encorajamento mútuo, criamos um ambiente que fortalece nossa resistência mental contra influências negativas. Jesus nos ensinou que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está presente. Esta presença divina em nossos relacionamentos cristãos cria uma atmosfera de pureza e santidade que beneficia enormemente nossa vida mental. Também é importante reconhecer que, às vezes, nós mesmos podemos ser a influência tóxica na vida de outros. Devemos examinar regularmente se nossas palavras, atitudes e perspectivas estão edificando ou destruindo aqueles ao nosso redor. O investimento em relacionamentos saudáveis requer tempo e energia, mas os dividendos são imensuráveis. Quando somos cercados por pessoas que compartilham nossos valores e nos encorajam em nossa jornada espiritual, nossa mente naturalmente se torna mais pura e focada. Lembre-se, você se torna parecido com aqueles com quem passa mais tempo. Escolha sabiamente suas companhias mais íntimas, pois elas moldará não apenas suas ações, mas também seus pensamentos e perspectivas de vida. Compartilhe nos comentários. Como os relacionamentos saudáveis têm ajudado você a manter uma mente mais pura? O 10º e último passo que Jesus nos revela para uma mente pura é manter uma perspectiva eterna em meio às circunstâncias temporais. Quando fixamos nossos olhos nas realidades eternas, ao invés das pressões momentâneas, nossa mente encontra paz e pureza duradouras. Paulo expressa esta verdade profunda em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Este não é um convite para ignorarmos nossas responsabilidades terrenas, mas para mantermos nossa perspectiva mental ancorada nas realidades eternas que nunca mudam. A maioria dos problemas mentais que enfrentamos surge quando perdemos a perspectiva eterna. Começamos a ver nossas dificuldades atuais como permanentes e nossas bênçãos como temporárias, quando, na verdade, é exatamente o oposto. Nossas tribulações são temporárias, mas nossa recompensa eterna é permanente. Jesus constantemente direcionava a atenção de seus discípulos para as realidades eternas. Quando eles se preocupavam com questões temporais como comida, roupas ou segurança, ele os lembrava das promessas eternas do Pai Celestial. Esta perspectiva eterna não eliminava os desafios, mas os colocava em uma moldura completamente diferente. Quando mantemos uma perspectiva eterna, os problemas que pareciam enormes de repente se tornam administráveis. É como observar uma montanha de longe versus estar no sopé dela. A distância oferece perspectiva e clareza que a proximidade não pode proporcionar. A perspectiva eterna nos lembra que somos peregrinos nesta terra, não residentes permanentes. Esta compreensão liberta nossa mente da necessidade de encontrar satisfação total nas coisas temporais. Sabemos que nossa verdadeira pátria e nossa realização completa aguardam na eternidade. Esta perspectiva também transforma nossa maneira de lidar com perdas e decepções. Quando perdemos algo ou alguém importante, a dor é real, mas a perspectiva eterna nos lembra que as separações são temporárias para aqueles que estão em Cristo. A morte não é o fim, mas uma transição para uma realidade melhor. A perspectiva eterna purifica nossa mente de ambições mundanas excessivas. Quando compreendemos que as únicas coisas que levaremos desta vida são nosso caráter e nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, naturalmente priorizamos o que realmente importa. Jesus nos ensinou a acumular tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem. Esta mentalidade eterna liberta nossa mente da ansiedade sobre segurança material e nos permite focar no que tem valor eterno, nosso relacionamento com Deus e nosso serviço ao próximo. A perspectiva eterna também nos dá esperança em meio ao sofrimento. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que parece insuportável, no presente se torna suportável quando visto da perspectiva da eternidade. Esta perspectiva não é escapismo ou negação da realidade. É a compreensão madura
de que existe uma realidade maior do que aquilo que vemos e experimentamos temporalmente. É escolher interpretar nossa experiência presente através das lentes da verdade eterna. Quando desenvolvemos e mantemos uma perspectiva eterna, nossa mente encontra uma paz que transcende as circunstâncias. Não somos mais escravos das flutuações emocionais causadas por eventos temporários, porque sabemos que nossa identidade e destino estão seguros nas mãos do Deus eterno. A prática diária de lembrar das promessas eternas de Deus, da realidade do céu e da temporalidade de nossas dificuldades atuais mantém nossa mente ancorada na verdade e liberta dos tormentos causados por perspectivas limitadas e temporais. Diga nos comentários: como manter uma perspectiva eterna tem ajudado você a enfrentar os desafios da vida? Amados irmãos, chegamos ao final desta jornada extraordinária pelos 10 passos que Jesus nos ensinou para alcançar uma mente verdadeiramente pura. Cada passo que compartilhamos hoje não é apenas teoria, mas poder transformador que pode revolucionar completamente sua vida mental e espiritual. Lembrem-se, a pureza mental não é um luxo espiritual, mas uma necessidade vital para todo cristão que deseja viver em vitória. Quando aplicamos esses ensinamentos com fé e perseverança, experimentamos a paz que excede todo entendimento e a liberdade que Cristo prometeu a todos nós. Muito obrigado por me acompanharem nesta pregação. Sua atenção e sede por crescimento espiritual me encorajam profundamente. Se este conteúdo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com aqueles que precisam dessa mensagem e comentar suas experiências. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela, pois temos muito mais sabedoria bíblica para compartilhar em sua jornada de crescimento espiritual. Que tipo de mudança você espera ver em sua mente após aplicar esses 10 passos em sua vida diária?